Boa noite, me chamo Carlos Magno e moro em uma dessas cidadezinhas do interior de Minas Gerais. Aqui é daqueles lugares bem do interior de Minas, onde as pessoas vivem quase que 100% da agricultura. Como em toda cidade nessas condições, aqui não tem um hospital, só um pequeno posto de saúde que fica aberto ao dia. E caso alguém precise de atendimento à noite, tem que sair daqui até a cidade vizinha. Eu ganhava uns trocados justamente fazendo essas viagens para as pessoas do lugar. Meu carro era uma espécie de ambulância que ia de lá para cá quando o povo precisava. E foi justamente em uma viagem dessas que eu vivi a pior noite da minha vida. Foi no ano de 1998. Eu estava em casa dormindo, quando acordei com batidas na porta da frente e uma voz familiar chamando meu nome. Levantei e quando abri, era meu amigo Marcos, pedindo por favor para levar a sogra dele até o hospital na cidade vizinha. Vesti rapidamente uma roupa e fomos até a casa dele pegar a senhora. Entramos no carro com a esposa e sua sogra e pegamos a estrada rumo a outra cidade. E eu fui o mais rápido que pude naquela estrada escura e sem iluminação. Chegamos por volta de 2:30 da madrugada. E levaram às pressas a pobre senhora para ser atendida. Eu fiquei do lado de fora esperando notícias, e se tudo desse certo, seriam ótimas notícias. Uma meia hora depois, o Marcos veio dizendo que a senhora ficaria internada, e sua esposa ficaria lá com ela. E ele voltaria apenas para pegar algumas roupas e outras coisas, e que pela manhã retornaria no primeiro ônibus. Então, pegamos a estrada de volta. Só que um pouco mais tranquilo, pois a senhora já estava medicada e sendo observada com cuidado. A estrada de volta era escura por demais. O máximo que víamos era uma casa a cada 7 ou 8 quilômetros, uma da outra. Era tudo bastante deserto, e a iluminação extremamente precária. O Marcos até comentou como alguém poderia morar nessas casas, no meio do nada, pois onde morávamos não era tão grande. Porém, com a ajuda um dos outros, ficava um pouco mais fácil. Agora, morando ali, na beira dessas estradas escuras, caso fosse preciso pedir ajuda, seria bem difícil de encontrar. Nós tínhamos visto uma casinha velha com uma luz fraca que saía pela janela, e comentamos como deveria ser difícil viver ali. A conversa estava boa. Quando uns 3 quilômetros depois, o carro começou a fazer uns barulhos estranhos e começou a sair uma fumaça na parte da frente. Parei o carro rápido e descemos para ver o que tinha acontecido, só que não achamos nada de errado. O Marcos tinha sido mecânico por muito tempo e olhou por toda parte tentando achar o motivo do barulho e da fumaça, só que não encontrou nada. Ele pediu para que eu fosse e ligasse o carro, que ele ficaria olhando o motor. Eu dava a partida e o carro nada de ligar. Eu tentava de todas as maneiras e nada. O Marcos não achava nada de errado. Resolvemos deixar ele um pouco parado, para ver se depois de um tempo ele pegava. Então, manobrei o carro, desde um modo que ficasse uma parte na estrada e a outra perto de um mato, na beirada da pista. O Marcos, depois de empurrar, entrou no carro. E ficamos ali com os faróis ligados. Nós começamos a falar sobre problemas que os carros sempre davam nos piores lugares e acabamos nos distraindo. E foi quando o terror começou. Eu estava falando alguma coisa quando o Marcos ficou com o olhar fixo em alguma coisa. Eu já logo fiquei arrepiado com o olhar dele. E quando virei na direção em que ele estava olhando, vi um túmulo desses que as pessoas fazem nas beiras das estradas para as pessoas que morrem em acidentes. Até aí, nada demais. Só que de pé, ao lado dela, tinha uma mulher toda de branco nos olhando. Não sei há quanto tempo ela estava ali, mas o medo que senti ao ver aquela cena foi tão grande que senti meus dentes batendo. Apaguei os faróis nem sei porquê e liguei novamente bem rápido. Então, aquilo sumiu. Nós saímos do carro e ficamos olhando por todos os lados, pois a mulher que estava ali
tinha sumido. Só que ela estava mais perto do que nós pensávamos. Ela estava do lado do carro, de pé, com aquela face pálida, como se fosse a morte nos olhando. Nós ficamos tão desesperados que saímos correndo e deixamos o carro ali mesmo. Saímos que nem loucos para tentar fugir daquilo, pois o medo era fora do normal. O Marcos gritava: o que era aquilo? Que diabos era aquilo? E eu corria ainda mais. Só que fui perdendo fôlego e parei para respirar. Estava exausto de tanto correr, só que ainda assim paramos por pouco tempo e voltamos a andar rápido, sempre olhando por todos os lados. A menor preocupação que eu tinha naquele momento era o meu carro. Eu só queria um lugar para pedir ajuda. Escutamos um barulho no mato e voltamos a correr. Parecia um pesadelo onde algo ruim te persegue. E por mais que você corra, ele está sempre a alguns metros de você. De tanto correr, acabamos encontrando uma casa e vimos nela nossa salvação. Fomos até a porta pedindo socorro desesperados, e um senhor gritou de dentro que iria atirar. Nós pedimos ajuda pelo amor de Deus, pois tínhamos visto a própria morte. Estávamos de uma maneira que o senhor da casa não teve como achar que estávamos mentindo. Então ele abriu a porta e entramos. E lá contamos tudo o que tínhamos passado. Ele escutou e disse que ficaria tudo bem e iria fazer um café para nós. Lá com ele estava uma senhora e uma moça, de uns 15 anos mais ou menos. Ficamos lá até o dia amanhecer. Quando amanheceu, ele foi conosco até o local onde deixamos o carro. Foi só quando estávamos voltando que percebi o quanto tínhamos corrido, fugindo no meio do escuro. Sem dúvidas, tivemos muita sorte em ter achado aquela casa. Vimos o carro e mais à frente aquele túmulo. Fomos até lá e o nome não estava mais visível. Porém, aquela presença parecia não sair daquele lugar. O Senhor disse que há muitos anos atrás, um velho amigo dele tinha visto uma moça na beirada da estrada e que seu cavalo não passou por nada desse mundo. Deve ser a mesma coisa que vocês viram nessa madrugada. Entrei no carro e dei a partida. E estranhamente o carro logo pegou. Estava perfeito. Agradecemos ao Senhor e o deixamos em casa para voltar para a nossa cidade. Depois disso, nunca mais vi nada parecido, mesmo passando naquele lugar por muitas vezes depois. Só que toda vez eu sinto um arrepio ao ver aquele túmulo e lembrar daquela moça que apareceu para nós naquela estrada escura. Boa noite.